Vamos falar então dos projetos? Vamos lá, gente, olha. Elas fazem a diferença. Você teve umas escritoras aqui já, porque eu sei, né? Maravilhoso, sim. gente. Um beijo pra Lilian, um beijo pra Melzinha, um beijo pra Lilian. Elas estiveram aqui. Lena, Lilia e Melzinha, não foi? Um beijo pra elas. Elas estiveram aqui, fizeram o episódio com a gente do Dia Internacional da Mulher. Vale muito a pena você voltar e ver esse episódio, ele tá incrível. Elas são mulheres que realmente fazem a diferença. E esse projeto tá aqui com a gente, a fundadora Tati Lucas, e vai contar pra gente. Sim, Vamos lá. Sim. Bom, em todos esses processos Ela de tem vida... orgulho desse filho, gente! Esse aqui é um sonho meu, sabe? Elas fazem a diferença. O que aconteceu? Eu falei, gente, a gente tem que se inspirar. Contar essas histórias, igual você tá fazendo podcast. Você tá contando essas histórias, isso inspira. Isso faz a diferença na vida do próximo. Então, eu falei… Seja falado, seja escrito. Exatamente. O objetivo é o mesmo, né? Exatamente. Nossos filhos são parecidos, Tati. E outra coisa também, tem mulher que gosta de ouvir. Tem mulher que gosta de ler. Tem mulher que gosta de estilo. Tem mulher que gosta daquele estilo. Exatamente. Então, é tão importante a gente ter todos esses tipos de estímulos para nós podermos crescer. Então, eu acho, assim, fundamental. E eu acho, assim, eu tô muito… Eu adoro falar também, eu sou igual a você, assim, mas… Para mim, escrever foi mais difícil. Eu fiz também, não nesse aqui, eu fiz um outro livro, que foi quando eu fiz, que eu decidi fazer para as gringas. Só que quando eu parei para escrever, eu falei, uau, parece que abre uma outra portinha na sua cabeça, sabe? Eu falei, gente, eu tenho que trazer isso aqui para as gringas. Eu tenho que ter um lugar para elas poderem escrever essas histórias, porque isso aí também vira um pouco de uma legacy. Como é que… Legado. Um legado delas. Porque elas podem manter para os filhos, elas podem manter para a família, elas podem manter para elas mesmas lembrar daquela época da vida delas. Além do que elas estão… Herança. Elas estão estimulando, elas estão inspirando outras mulheres a saber que você pode vencer. Só agrega na vida das pessoas, né? E todo ano a gente faz. Então, a gente começou o ano passado, na verdade, né? Então, tá aqui todas as mulheres que participaram. Dentro a gente tem… assim, a fotinho delas, um pouquinho sobre elas. Inclusive, a Josi, que tá aqui também, foi uma das nossas escritoras. E ela tá nesse? Tá nesse aqui, tá aqui. Cadê ela? Que lindona. Conta aqui, um pouquinho sobre a história dela. Aqui, ó. Tá lindona. Eu vou ler, Josi. Não, lê da Ju. Tem várias histórias. Tem uma história mais linda que a outra. Agora, você falar de um pouquinho… que eu li faz o ano passado, né? Minha cabeça tá meio… Mas, vou falar uma coisa. Eu acho… que, você pode ver essa amiga minha que também passou por um câncer de mama, contou… Não foi de mama. O dela foi aquele de sangue, leucemia. Contou a história dela e, maravilhosa hoje. Gente, isso um aqui presente. É estimulante. É um presente. Né? E é o que faz a gente continuar, gente, não parar. Sim. É saber que em algum lugar, em algum momento… A gente não tá falando de volume, de número de pessoas, de seguidores, de nada. Não, a gente tá falando de atingir só quem precisa. Uma única pessoa já valeu a pena. Não é, Tati? Tá? E quando você funda esse grupo pensando no quê? As gringas… Vocês estão no Facebook? Sim, as gringas… a gente tá no Facebook e no Instagram. Os grupos da gente, na verdade, estão muito fortes no WhatsApp. A gente tem nas regiões e a gente tem grupos de afinidades. Então, tem vários tipos de grupos de afinidades. Você pode encontrar tudo sobre gringas no gringas.org. www.gringas.org. Tá. Lá você encontra as regiões, lá você encontra os grupos de afinidades. Tem algumas coisas que a gente está renovando o site, então talvez tenha alguma coisa que não está completa ainda, mas estamos no processo de completar tudo. Tá. E lá vai ser com certeza um lugar que você encontra tudo do mundo gringas. Nosso portal. Isso, portal Gringas, gostei. Tá. E quando surge essa ideia e por quê? Quando? Em que momento da tua vida? Sim, quando eu fiz fui convidada para participar de um livro desse. Antes de tudo que você passou? Não. Foi depois. Foi por causa disso, inclusive. Por causa do câncer de mama, tudo. Isso. Tá. Aí a dona da editora Sward… Tá, não o livro. Eu tô dizendo que você fundou das Gringas. Porque assim, você falou que só era dona de casa, que você só cuidava de filho, então, de marido. Verdade. Que ela se anulou e aí ela vem com
com um presentão Não, desse pra gente. Então, assim, não é Sim, de total sim. verdade. Não, é Você verdade. produziu, sim. Não, e eu sempre fiz voluntariado. Eu Tá. sempre trabalhei voluntariamente. Tá. Só que eu nunca fiz coisas para mim, né? Tá. Mas quando eu mudei de Cincinnati para Atlanta, eu conheci algumas mulheres que eram até, assim, foram muito queridas comigo, me deram dicas. E eu falei, nossa, toda cidade seria bom que tivesse um grupo de mulheres pra gente ter uma referência quando a gente muda pra lá, né? Se acolher. E eu escrevia também, tipo assim, no Brasileiro de Atlanta. Mas aí vinha homem falar, vinha não sei quem falar. Eu falava, não, mas eu queria um grupo meio, né, igual eu. Eu falei, gente, a gente vai fazer um grupo só de mulher no Facebook. Só de mulher que vai se apoiar, vai se ajudar, vai contar pra outra onde tem um mercadinho brasileiro. Ou vai chamar a outra pra um café da manhã. Mas não pensei que ia virar isso que virou. Aí a gente começou lá o grupinho, foi crescendo, foi crescendo. Daí umas meninas de Atlanta falaram, Tati, a gente quer te conhecer pessoalmente. Vamos fazer um café pra gente conhecer? Vamos lá. 6 mulheres, sentamos na mesa, fizemos uma foto e colocamos no grupo do Facebook. Daí no outro dia, eu também quero um café aqui, eu também quero um café aqui. Tudo que é cidade queria um café também. Daí eu falei, gente, então faz o seguinte, vamos fazer as embaixadoras, que são as que vão representar eu na cidade, já que eu não vou poder ter tudo que é cidade, vamos colocar alguém pra representar as gringas. E aí começou. Aí começou a crescer. As cidades começaram, as meninas, eu quero cuidar das gringas aqui, eu posso fazer um grupo aqui? Eu falava, pode. Daí a gente abriu um grupo no Facebook só pra aquela cidade. O Facebook, no grupo oficial, se eu não me engano, tem mais de 50 mil mulheres. 55 mil mulheres já. 55 mil mulheres, tá. E o grupo, o que é interessante do grupo das gringas, é que ele é um grupo que cresceu de boca a boca. A gente nunca fez comerciais nem nada assim. Foi assim, você chama suas amigas. E a gente recusa mais a metade dos pedidos de entrada. Porque a gente não aceita pessoas que moram no Brasil, a gente não aceita Isso não faz homens. sentido, né? Gringa é aqui, né? Sim. Ou em outro lugar, na Europa Sim. que seja, mas que tem a Exatamente. experiência que quer viver como gringa, né? E aí, e os homens, então a gente não aceitava qualquer um. Então tinha bastante gente que a gente não aceitava. Mas ele ia crescendo. E aí começou os cafés da manhã. E aí começou os grupos de afinidades. Ai, mas eu adoro vinho. Posso fazer um grupo de vinho? Pode. Ai, mas eu tô passando por violência doméstica. Como que eu faço? Aí juntava mulheres para ajudar essas mulheres. Ah, eu tô passando por um câncer. Vamos fazer um Gringas Warriors, que chama, né? E a gente foi abrindo também grupos de afinidades. Grupos de mães com filhos especiais. Grupos de mães de pet. Tem vários grupos hoje, né? Das empreendedoras. É muito bacana. Então, criou os grupos de afinidades, criou os grupos de causas, criou os grupos locais. Foi criando, foi. Eu faço parte do Gringas, do oficial, né, no Facebook, mas já fazem alguns anos, eu não sei te dizer exatamente, mas assim, faz bastante tempo, talvez desde o começo, eu não sei. E a gente, em muitos momentos, o que eu li, a experiência do outro, a pergunta, a dúvida, o desabafo, me ajudou muito, sabe? E eu fico pensando, às vezes a gente vê alguém passando por algum problema, e às vezes vai alguém não fala algo muito legal e tal. E fica até uma dica aqui, não adianta você fazer parte de um projeto desse e achar que você precisa ter só empatia. Não, você precisa ter respeito, você precisa ter empatia. E empatia sem a sua compaixão não vale de nada. Então, assim, olha que projeto bacana. A fundadora tá aqui falando pra gente que o objetivo é ajudar, é acolher, é inspirar. Então, pensa nisso, às vezes, na hora de dar aquela respostinha pra alguém que tá vindo ali buscar ser acolhido, né, Tati? Vocês lidam com isso todo dia ali, né? É bem complicado. Como ser humano é complicado. E porque a gente tem muitos pedidos. A gente tem uma equipe que aceita os posts, mas a gente não tem como controlar as respostas. Exatamente. A gente tem até como ler, mas às vezes tem resposta que tem 100 respostas. 1000? Aí você fala, Como gente, você faz? como é que eu vou conseguir filtrar isso aqui? Aí você pode fazer denunciar pra nós, né, para as administradoras, e a gente pode ir lá procurar esse post até e deletar. Né, dependendo do assunto, a gente tem, né, todo um protocolo. Mas é complicado da gente conseguir fazer isso com todos. Então a gente pede realmente, né? Pensa um pouco se fosse com você ia gostar que a pessoa falasse assim com você, tudo. Então a gente tem que ter um pouco de compaixão mesmo. De sensibilidade, de respeito até, né? Sim. Porque, inclusive, o que eu percebi esses anos todos é assim: às vezes você vê ali a chamada, uma pergunta de um tema polêmico, que às vezes só de ler você fica imaginando, a pessoa tá enfrentando um momento de sofrimento. E aí você clica para ler as respostas, aparece que já foi apagado. Por quê? Porque às vezes a pessoa até desistiu de buscar o apoio, né? Então, assim, não seja essa pessoa, por favor.
né? O mundo não precisa de gente Sim, assim. Tá tudo tão difícil, né? Tá. E a gente Às tem vezes você não tem uma palavra, passa. Passa. É isso que eu falo. Passa batido. Melhor ficar quieto, não falar Mas- nada. Mas se sente no dever de ir lá e, Sim. né, ao invés de ajudar, atrapalhar, né? E isso acontece, infelizmente, não só no grupo das gringas, em tudo que é grupo, Sim. mas a gente realmente tenta, com nossa equipe de moderadoras, tudo, mas é muito difícil controlar tudo Sim. que acontece, Porque o seu sabe? projeto é tão bonito, não combina com isso, né, Sim, Tati? sim. Eu acho que quando você, como fundadora, vê essas coisas, você fica triste, Sim. né? A gente Você já... não quer ser uma ferramenta onde seja um lugar para as destruição. pessoas irem lá e Sim. despejar. Eu já falei com algumas pessoas no particular várias vezes, de falar, me desculpa que isso aconteceu, sabe? A gente não pensa assim, não é... E pessoas já que falaram, olha, eu tô saindo do grupo por causa disso, já aconteceu também, né? Verdade. A gente fala, poxa, desculpa, a gente, né, não... Mas é outra responsabilidade de novo, a gente também não pode cuidar do que Não, todo com mundo vai certeza. falar. A gente tem que tenta. deixar a mensagem Sim, e tentar conscientizar sim. as pessoas, né? Porque já pensou você entra ali num momento difícil, que você passou por alguns, e o mínimo que você busca é desabafar e ser acolhida. Ou às Sim. vezes nem ser acolhida, só poder falar, né? De forma que você não seja Desabafo, julgada. O anônimo, tem muita polêmica o anônimo, né? Tem. Porque quando não Porque tinha muito anônimo... anônimo ganha força ali, vira Sim, sim. juiz, super-herói, exatamente. tudo, né? Só que o anônimo virou esse lugar que tem muitas mulheres que realmente que você falou do desabafo. Que elas nunca teriam coragem Não de falar teriam aquilo, coragem. nem no escuro do quarto. Você tem razão. Mas elas vão lá e elas conseguem botar aquilo pra fora, e aí vem. Então, o anônimo ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser maravilhoso pra pessoa, mas ele pode ser terrível. Então, a gente tem essa preocupação. Eu particularmente, eu não sou muito fã do anônimo. Já tentei até tirar. Mas eu e minha irmã agora. Minha irmã fala, Tati, é muito importante pra elas. Mas assim, o anônimo é realmente aquela pessoa que talvez guarde segredos que não conte nem pro marido, nem pros filhos, nem pra mãe, pra ninguém. Talvez o único lugar que ela tenha falado sobre isso é ali no grupo. Justamente porque a imagem dela não tá ali, a identidade dela, né? Só que em compensação, se essa pessoa psicologicamente ela tá abalada, o que ela pode ler ali pode destruir aquela mente ainda mais, né? Exatamente. É uma faca realmente, e administrar isso não é fácil. É delicado. É delicado. Tá. Antes não tinha isso de anônimo, não né? existia, não. Foi uma ferramenta que o Meta colocou quando o Gringas começou, não existia, né? Que o Gringas já tem 10 anos de tradição, né? Então, antes disso, no começo não tinha. Tá. Agora, para vocês, administradoras, quando aparece um anônimo, vocês têm como saber qual é a identidade da pessoa, ou até para vocês é anônimo? A gente sabe. Não, a gente sabe quem é a pessoa. Então, não tá totalmente no escuro, toma muito cuidado. Sim, não tá. Inclusive, já houve problemas no anônimo de pessoas que colocaram... a gente tem uma equipe muito grande de moderadoras, né? Então, às vezes, o que uma pensa que é errado, a outra não pensa que é errado. É difícil a gente conseguir achar um middle ground, né? Então, às vezes, passam umas coisas que não era para ter passado. E aí eu mesma, geralmente, ou alguém da equipe, fala com aquela pessoa no particular: olha, a gente viu esse nome, a gente colocou, mas não era pra ter sido colocado, desculpa, a gente vai tirar. A pessoa geralmente não gosta, porque tem, né? Que é humanamente compreensível também, né? Sim, mas porque o filtro de uma pode não ser o filtro da outra. Né? E às vezes também o rumo que dá as respostas, a gente tem que deletar o post. Porque não conseguem reestruturar mais aquela conversa. Tem coisa que eu vejo ali a chamada e falo, nossa, é interessante, né? Vou clicar aqui para ver os comentários. Eu gosto muito de não ler só ali o assunto, ali o título, mas assim, ver o que as pessoas estão falando sobre aquilo. Porque te traz reflexão, te traz para o lugar de quem tem que refletir. Sim. E as opiniões que são contrárias, às vezes, te ensinam. Sim. Então, você não pode ler só o que te interessa. Você tem que ler todos os lados, né? Se eu tô aqui, eu escrevo o número 6 para você. Você tá vendo ele 6, para mim é 9. Quem tá errada? Quem tá certa? Nem eu, nem você. Então eu gosto muito, sabe? De ler o conteúdo todo. E muitas vezes eu vou e clico, tipo, aparece que já apagou o post. Sim. E eu acho uma judiação, né? Às vezes quando fica muito fora de controle, a gente fala pra pessoa, desculpa, a gente vai ter que tirar, porque... Verdade. E a gente tem que fazer, porque às vezes o caminho que vai não vai ser muito agradável pra ninguém, né? E até mesmo pra poupar a pessoa, né?
Assim como você falou, as pessoas não tá num mindset ok pra aquilo lá. E é pesado, às vezes tem coisa pesada que acontece ali. Muitas histórias de abuso físico também a gente já passou ali de ler. É até, assim, eu acho que até pela segurança de, sei lá, é complicado. A gente tem que estar bem em cima, sabe? Sim. Ou seja, não é fácil, Não. né? Lidar com o ser humano. E Sim, tudo mulher. todo mundo. Ô, missão. É.